ministério faltaria dinheiro, e o ministério não faltava dinheiro. Ele pegava o dinheiro e ainda tinha, e não faltava. O ministério era organizado. Eu penso que era um homem que tinha um poder, não sei, uma persuasão, uma confiança. Eu não sei, Judas para mim era uma pessoa diferenciada para cuidar de todo aquele dinheiro e manter tudo organizado. Judas era uma pessoa essencial no ministério de Jesus. Ele era essencial para manter tudo aquilo ali em ordem, para ter o dinheiro na hora certa, para não deixar faltar, para que os apóstolos pudessem ir e cada um fazer o seu trabalho, para que Jesus pudesse descansar e não ficar pensando no dinheiro do seu ministério, e pudesse ensinar e discipular aqueles apóstolos. Eu acredito que Judas era uma pessoa importantíssima para aquele ministério. Só que o seu coração estava dividido. Uma parte do seu coração, ele não estava entregue totalmente ali nas mãos de Jesus. Não estava, vamos dizer que ele não estava 100% convertido. Alguma coisa também na vida talvez ele ainda resguardava. Ele ainda estava consigo tudo aquilo. Desde aquela época, nós que conhecemos o nome de Jesus, temos uma grande dificuldade em lidar, não no nome de Judas, mas em lidar com esse bicho chamado dinheiro. É difícil. É difícil. Nós temos facilidade com muitos assuntos. Temos habilidade com muitos assuntos, muitas questões extremamente, muito mais sérias e muito mais melindrosas, são resolvidas com uma grande habilidade pela igreja do Senhor. Mas no que diz respeito a dinheiro, a coisa fica um pouco mais delicada. Nós ainda, às vezes, andamos manquitolando, às vezes ainda derrapamos, deslizamos no assunto chamado dinheiro. Eu me lembro, quando eu era um pouco mais novo, o Brasil passou por uma situação delicada, porque o Brasil era ainda um país pobre. Hoje o Brasil não é mais um país pobre. Eu nasci em 81, eu tenho 29 anos, não tinha mais regime militar. Eu me lembro quando eu era criança, o Tancredo Neves foi eleito, me lembro disso, me lembro que ele morreu, me lembro do Sarney, me lembro do Plano Cruzado, me lembro do Cruzado Novo, e me lembro da dificuldade que era para se manter uma família naquela época. Porque, embora eu não fosse pai naquela época, eu era filho, e eu vi as dificuldades da minha família. Eu vi as grandes dificuldades na nação, onde a inflação era de 1.300% ao mês, 1.300% ao mês. Como era difícil comprar arroz e feijão para poder ir de casa. Eu via como era difícil. Meu pai trabalhava no supermercado. Chegava de manhã no supermercado para comprar pó de café. O pó de café era um preço. Chegava na hora do almoço, era outro preço. Chegava de tarde, era outro preço. Remarcação o dia inteiro no supermercado. Uma coisa absurda. Congelava o governo, congelava preço, congelava salário. Agora não aumenta nada, nem abaixa nada. O preço está congelado. As pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro compravam aquela batalhão de alimentos, armazenava tudo em casa, tinha um supermercadinho em casa. Quem não tinha dinheiro, comia o que dava no dia que dava. O país passou por uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. A partir de 1991, quando começaram as políticas externas lá do ex-presidente Fernando Collor, o Brasil começou um novo caminho de comercializar com países de fora. Collor sofreu um processo de impeachment, entrou Itamar Franco, seu ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. Começou então o Plano Real. Em 93, o Brasil começou a vislumbrar um novo panorama econômico. Novo panorama econômico. O Plano Real
implantado durante os 8 anos do governo Fernando Henrique. O Plano Real se estabeleceu, e quando entrou o governo Lula, a economia do Brasil já era um céu de brigadeiro para qualquer governo. As crises difíceis, todos foram do governo Fernando Henrique, e o Brasil já tinha dinheiro para fazer muita coisa que não podia. O Brasil que pegou dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional, agora já está emprestando dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Pagou uma dívida que ele tinha para 20 anos, ele quitou tudo na lata, chegou lá, pá, na bucha, pagou. E isso chegou até as nossas vidas. Eu fico pensando que talvez todo esse progresso, toda essa prosperidade econômica que realmente atingiu nossa nação, seja resultado de oração de todas as famílias daquela época dos anos 80, daquela época dos anos 70, que só tinha 3 marcas de refrigerante, e hoje você compra refrigerante que você nem sabe o nome. Tinha 2 marcas de café, tinha 2 tipos de leite, era também com Tochés, não tinha mais nada, não era todo mundo que comercializava. O gás da minha casa acabou sábado à noite. Se no sábado à noite eu quisesse, eu pegava o telefone, 11 horas da noite, ligava para alguém, para um depósito de gás, o depósito de gás ia na minha casa, entregava o gás, pegava o dinheiro, ligava o gás, ainda me dava um brinde e me dava uma boa noite. Quando eu era criança, o caminhão de gás passava uma vez na semana no bairro, e a gente morava no 4º andar, e ele passava na rua lá embaixo. Quem morava no 4º andar tinha que correr para poder alcançar o caminhão, porque se você chamasse lá, ô gás, ô gás, ô gás, eles não paravam, porque tinha que carregar o botijão nas costas até no 4º andar. 4º andar eles não queriam. Por quê? Eram poucas distribuidoras. Quem tinha, tinha muito. Quem tinha, tinha muito. E poucos tinham. E quem não tinha nada. Então naquela época eu fico imaginando que as pessoas oravam: Deus, prospera o nosso país. Eu não quero que o meu filho viva as dificuldades que nós vivemos. Prospera o nosso país. E essa prosperidade chegou. Eu acredito que isso seja resultado de oração. Amém. Eu acredito plenamente que isso seja resultado de oração. Veio através de uma pessoa que não acredita em Deus. Não importa. Eu acredito em Deus. Aleluia. E Deus usa quem Ele quer. Se Deus quisesse fazer nascer no quintal da minha casa um poço de petróleo e eu ficasse rico com isso, Ele faria. Só que Ele não vai fazer isso hoje, porque eu moro em apartamento. Até mês que vem. Mês que vem Ele já pode fazer, porque eu já vou morar numa casa que na casa tem lote. E se Deus quiser fazer lá, pode fazer. Ele faz, eu não tenho nada com isso. Deus que faz, é Ele que quer. Quem sou eu para poder achar isso bom ou ruim? Quem sou eu? Então eu acredito que tudo isso é resultado de oração. Com um detalhe: nós temos os mesmos entraves no tratamento com o dinheiro que existiam lá na época de Judas. Nessa questão, muitas pessoas ainda estão com o coração dividido. Muitas pessoas ainda estão com o coração dividido. E não é difícil encontrar isso dentro da casa de Deus. Não é difícil. É verdade. Nesse trecho que nós lemos, um jovem rico se aproxima de Jesus. Um jovem rico se aproxima de Jesus. Eu acredito que esse jovem rico não são esses ricos pé de chinelo que a gente vê por aí, não. Esses ricos que acham que porque tem um carro 3 anos melhor, mais novo do que o nosso, acham que são mais ricos. Não. Eu penso que esse era rico. Eu acredito que esse era daquele modelo assim, traduzido para a nossa realidade. Eu acho que esse era daquele tipo que sai na cara. O cara era rico. Sai lá naquela coluna do jornal que a gente olha, não conhece ninguém, passa, olha, não conhece ninguém, passa, olha, não conhece ninguém, passa. Vamos olhar onde a gente conhece alguém. Que eu acho que era daquele que tinha sobrenome. Só que esse jovem, o que mais nós queremos é um jovem que quer seguir a Jesus. É o que nós mais queremos. Eu sou líder dos adolescentes lá na Igreja Unida do Minas Ândia. Meu Deus, você chega um jovem
faz